senhores vereadores, vereadoras, galeria aqui presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais, no cordial boa noite. Sobre a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Leitura do livro dos Salmos. Defendei o pobre e o órfão, procedei retamente com o aflito e o desamparado. Palavras do Senhor. Pequeno expediente. Solicito à segunda secretária que faça a leitura de chamada dos vereadores. Senhora Presidente, caros edis, galeria, que quero saudar em nome da minha mãe, que ali se faz presente conosco. Público de casa, meu cordial boa noite a todos. Folha de presença, sessão ordinária. Com base nos termos dos artigo 95, parágrafo 1, artigo 96, parágrafo único, a lista de presença registrando o comparecimento dos seguintes vereadores: Elias Penha Mota. Presente. Igor Moraes de Oliveira Silva. Presente. James Marques Amorim. Presente. Jeane Pereira. José Augusto Alves Mendes. Presente. Jucenil Vieira Martins. Presente. Jucinaldo Everton Mendonça. Presente. Luana Alves de Moraes. Presente. Luara Roberta Moraes Moreira. A vereadora anexou um atestado. Está na casa. Raimundo Nonato Gaspar. Presente. Raimundo Nonato Silveira Pereira. Presente. Ronilson Souza Cunha. Presente. Rosanildo de Jesus dos Santos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, em 7 de maio de 2026. Havendo o número legal, declaro aberta esta sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das atas das sessões anteriores. Ata número 1269, a ata da sexta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Penalva. Presidente Luana Alves de Moraes, primeiro secretário Elias Penha Mota e segunda secretária Jeane Pereira Santos. Aos 23 dias do mês de abril de 2026, nesta cidade de Penalva, estado do Maranhão, no prédio da Câmara Municipal de Penalva, onde funciona o Poder Legislativo, na sala destinada às sessões, às 18h30, realizou-se a sexta sessão ordinária sob a presidência da senhora Luana Alves de Moraes. No comparecimento, a segunda secretária registrou a presença dos seguintes edis: Igor Moraes de Oliveira Silva, James Marques Amorim, José Augusto Alves Mendes, Jucenil Vieira Martins, Jeane Pereira Santos, Jucinaldo Everton Mendonça, Luana Alves de Moraes, Raimundo Nonato Gaspar, Raimundo Nonato Silveira Pereira, Ronilson Souza Cunha e Rosanildo de Jesus dos Santos, com a ausência justificada dos edis Elias Penha Mota e Luara Roberta Moraes Moreira. Com a maioria dos edis presentes, a senhora presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, iniciaremos nossos trabalhos. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia e, em sequência, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que foi lida e submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Logo após, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta da sessão. Expediente. O expediente constou das seguintes matérias: indicação número 013/2026, de autoria do vereador Raimundo Nonato Silveira Pereira, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Penalva, Maranhão, que determine aos setores competentes a construção de uma quadra de esportes para a prática de beach soccer neste município com padrões adequados para a realização de competições oficiais, inclusive do campeonato estadual. Indicação de número 014/2026, de autoria do vereador Jucenil Vieira Martins, que indica ao Poder Executivo que providencia a construção de um matadouro público no povoado Jacaré. Indicação número 015/2026, de autoria do vereador Jucenil Vieira Martins, que indica ao Poder Executivo que coloque bueiros ou tubulações nos pontos críticos que romperam na estrada que liga o povoado Ouro aos demais povoados. Indicação número 016/2026, de autoria dos vereadores Jucenil Vieira Martins e James Marques Amorim, que indica ao Poder Executivo que faça a pavimentação da Rua do Palmeirão no povoado Jacaré. Projeto de lei de número 012/2026, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva, que institui o programa Parlamento Jovem no âmbito do município de Penalva e dá outras providências.
Ordem do dia: todas as matérias supracitadas foram lidas e submetidas à discussão e votação, sendo todos aprovados por unanimidade. Pequeno expediente: a senhora presidente franqueou a palavra aos edis, que, de acordo com o livro de inscrições, fez uso da tribuna o edil Raimundo Nonato Silveira Pereira, que saudou a todos, agradeceu ao prefeito pela entrega de coletes no povoado Capivari, destacando que a ação atendeu ao requerimento de sua autoria e que a demora ocorreu por questões de licitação. Informou ainda que o compromisso do gestor com a construção de uma barragem na região. Também comentou críticas nas redes sociais, defendeu os avanços da gestão, especialmente nas estradas da zona rural, e pediu reconhecimento pelas melhorias já realizadas. Em seguida, a edil Jeane Pereira Santos cumprimentou a todos, agradeceu pelas orações e apoios recebidos, informando que o resultado do seu exame não apontou presença de doença grave, apesar de ainda precisar passar por procedimento cirúrgico. Também respondeu a críticas nas redes sociais, destacando que já apresentou indicação em favor do bairro Anil e afirmou ter recebido do prefeito o compromisso de realizar a revitalização da rua principal, demonstrando confiança no cumprimento da demanda. Encerramento: nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Elias Penha Mota, primeiro secretário, lavo a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim, pela senhora presidente e demais vereadores presentes que assim o desejarem. Plenário João Fonseca, 23 de abril de 2026. Ata em discussão. Boa noite a todos. Senhora presidente, só fazer a correção, duas correções. A primeira, que eu não fui o primeiro secretário, devido à minha ausência. Parece-me que o convocado foi o vereador Pelé, como secretário interino. O projeto de lei número 012/2026, de autoria do vereador Igor Penalva, ele foi encaminhado para as comissões, segundo me foi passado pelo pessoal da Secretaria Executiva. Então, essas duas retificações precisam ser feitas. Em discussão. Ata em votação. Ata aprovada com as duas ressalvas. Ata número 35, ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Penal, a presidente Luana Alves de Moraes, primeiro secretário Elias Penha Mota, segunda secretária Jeane Pereira Santos. Aos 30 dias do mês de abril de 2026, às 7 horas, nesta cidade de Penal, estado do Maranhão, no prédio da Câmara Municipal de Penal, onde funciona o Poder Legislativo, na sala destinada às sessões, realizou-se a primeira sessão extraordinária sob a presidência da senhora Luana Alves de Moraes. Primeiro pequeno expediente, dando início aos trabalhos, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia e, em sequência, ao verificar a ausência da segunda secretária titular, convidou o edil Ronilson Souza Cunha para assumir interinamente. No comparecimento, registrou-se a presença dos seguintes edis: Elias Penha Mota, James Marques Amorim, José Augusto Alves Mendes, Jucenil Vieira Martins, Luana Alves de Moraes, Raimundo Nonato Gaspar, Raimundo Nonato Silveira Pereira, Ronilson Souza Cunha e Rosanildo de Jesus dos Santos, com a ausência justificada dos edis Igor Moraes de Oliveira Silva, Jeane Pereira Santos, Jucinaldo Everton Mendonça e Luara Roberta Moraes Moreira. Com a maioria dos edis presentes, a senhora presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: sobre a proteção de Deus, iniciaremos nossos trabalhos. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta da sessão. O expediente constou das seguintes matérias: indicação número 017/2026, de autoria do edil Jucenil Vieira Martins, que indica ao Poder Executivo que providencia a construção de um matadouro público neste município. Requerimento número 015/2026, de autoria do edil Jucenil Vieira Martins, que requer ao Poder Executivo Municipal que preste esclarecimentos sobre a obra da Escola Santos Dumont e providencie a instalação da respectiva placa de identificação. Ordem do dia: a indicação supracitada foi lida e submetida em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. O requerimento supracitado foi lido e submetido à discussão e votação, sendo aprovado pela maioria dos edis presentes, com a abstenção do edil José Augusto Alves Mendes. Encerramento: nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Elias Penha Mota, primeiro secretário, lavo a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim, pela senhora presidente e demais vereadores presentes que assim o desejarem. Plenário João Fonseca, em 30 de abril de 2026.
2026. Ata em discussão. Não havendo discussão, ata em votação. Ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta desta sessão. Pauta da 7ª Sessão Ordinária 2026, Sessão Ordinária número 7, período 1º, Sessão Legislativa 2ª, data 7 de maio de 2026. Requerimento 016/2026 requer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe para esta Casa Legislativa um projeto de lei desmembrando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, SECTU, instituída pela Lei nº 461/2021, e a consequente criação da Secretaria Municipal de Turismo e a Secretaria Municipal de Cultura, com estrutura administrativa e orçamentos próprios, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva. Requerimento 017/2026 requer a convocação dos presidentes de todos os clubes que participaram do Campeonato Penalvense 2025 e o secretário municipal de Esporte e Lazer para deliberar sobre a execução do contrato 36/2025 de autoria do vereador James Marques Amorim. Requerimento 018/2026 requer a convocação do secretário de Cultura para esclarecimentos e prestar informações sobre a dinâmica do camarote existente durante o Carnaval 2026 e os valores arrecadados e destino, de autoria do vereador James Marques Amorim. Indicação 018/2026 indica ao Poder Executivo que providencia a pavimentação das ruas e travessas do bairro Sertãozinho, de autoria do vereador Jucenil Vieira Martins. Indicação 019/2026 indica ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura, que faça a recuperação estrutural da Casa de Farinha do Povoado Alto Bonito, de autoria do vereador Jucenil Vieira Martins. Projeto de resolução 002/2026 dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, adequando à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Município, ao Decreto-Lei nº 201/1967 e às resoluções incorporadas e da outras providências, de autoria da Mesa Diretora. Penalva, Maranhão, 6 de maio de 2026. Expediente e votação das matérias. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 016/2026, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva. Requerimento 016/2026, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva. Ementa requer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe para esta Casa Legislativa um projeto de lei desmembrando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, SECTU, instituída pela Lei nº 461/2021, e a consequente criação da Secretaria Municipal de Turismo, SMT, e a Secretaria Municipal de Cultura, SMC, com estrutura administrativa e orçamentos próprios. Senhora Presidente, o vereador que este subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, vem requerer o contido na emenda. Vereador, quer para justificar? A medida visa potencializar as vocações naturais e econômicas de Penalva, especialmente em torno do Lago Cajari. O turismo em nosso município atingiu um patamar de complexidade que exige gestão técnica exclusiva para a captação de recursos federais e estaduais, além da necessidade de foco total na estruturação de rotas turísticas e no fortalecimento do cadastro. O desmembramento permitirá que a cultura mantenha seu foco na preservação das tradições locais, enquanto o turismo atua como motor do desenvolvimento econômico e geração de renda. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, 4 de maio de 2026. Igor Moraes de Oliveira Silva, vereador do Republicanos. Com a palavra, o vereador Igor Moraes. Cumprimentar a mesa, a pessoa da vereadora Jeane, cumprimentar os nobres pares, a galeria, a pessoa da minha amiga Aninha, que está aqui. Seja muito bem-vindo a esta casa. Meus amigos, esse requerimento, ele está muito amplo e bem explícito para todos vocês. O turismo é um negócio gerador de emprego, é a indústria sem chaminé que traz dinheiro de fora para circular dentro das padarias, dos nossos hotéis, dos nossos pequenos comércios. A proposta que apresentamos não é uma secretaria inchada, é uma estrutura mínima, técnica, que prioriza o aproveitamento dos servidores que já estão
na casa através das funções gratificadas. O custo operacional é irrisório perto das emendas parlamentares e convênios federais que a pasta específica consegue buscar com agilidade. O Ministério do Turismo e a Embratur exigem que o município tenha uma gestão profissional para garantir verbas de infraestrutura como orla, sinalização, portos. Se não temos uma secretaria exclusiva para focar nessas metas e no cadastro, Penalva continua perdendo milhões de recursos e que vão para cidades vizinhas que se organizaram primeiro. Cultura e turismo são áreas irmãs, mas têm calendário e orçamento diferentes. No São João e no Carnaval, a cultura consome todo o esforço da pasta. Com o desmembramento, enquanto a cultura cuida das festas, o turismo cuida de trazer turistas para ocupar as pousadas, consumir na cidade durante o ano inteiro, e não apenas nas datas comemorativas. O que estamos fazendo aqui é dar ao Executivo a ferramenta para planejar o orçamento do próximo ano na LDO e na LOA, já prevendo esse crescimento. É gestão moderna, é a política e não política de cabide de empregos. A nossa indicação deixa claro que a criação só deve ocorrer respeitando os limites da responsabilidade fiscal. Então, meus amigos, eu queria que vocês aprovassem esse requerimento, que a gente pudesse, juntos, emanados, para que a gente organize o turismo e que Penalva possa ser protagonista da sua história. Muito obrigado a todos e boa noite, fique com Deus. Requerimento em discussão. Não havendo discussão, requerimento em votação. Requerimento 016/2026, de autoria do vereador Igor de Oliveira Moraes Silva, aprovado. Antes de ler o próximo requerimento, comunicar ao vereador Jusenil e ao vereador James, através do ofício, em resposta. Nossa reunião está marcada para sexta-feira, às 9 horas da manhã. De amanhã a 8 dias. Combinado? A solicitação da reunião com o jurídico e o procurador, tá? Já está tudo acertado, na próxima sexta. A partir das 9 horas. Se for aqui na Câmara, de amanhã a 8 dias, na sala de reuniões. Tá? E os demais vereadores que quiserem participar também estão todos convidados. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 017/2026, de autoria do vereador James Marques Amorim. Requerimento 017/2026, de autoria do vereador James Marques Amorim. Requer a convocação dos presidentes de todos os clubes que participaram do Campeonato Penalvense 2025 e o secretário municipal de Esporte e Lazer para deliberar sobre a execução do contrato 36/2025. Senhora Presidente, o vereador que este subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, vem requerer ao Poder Executivo o descrito na emenda. Com a palavra, o vereador James Marques Amorim. Minhas saudações à mesa diretora, aos parlamentares desta casa, a todos presentes, na pessoa do meu colega e companheiro do Tribunal, Domingos. O presente requerimento 017/2026, ele solicita a convocação, mas sobretudo do secretário de Esporte, juntamente com os presidentes de clube, para que nós possamos fazer a fiscalização adequada, os esclarecimentos necessários em relação ao contrato, a execução do contrato 36/2025, que foi em relação ao campeonato. Tá? Ver todas as cláusulas, todos os cumprimentos, os repasses que foram feitos, e se a empresa contratada cumpriu todos os requisitos e se a execução se deu nos moldes que manda a administração pública. Nós sabemos que o nosso Ministério Constitucional é a atividade fiscalizatória, e essa atividade fiscalizatória ela precisa ser cumprida, né? E uma das prerrogativas é que nós possamos ouvir aqueles que fazem a execução dos contratos, aqueles que fazem parte da administração pública, que são os agentes públicos imbuídos, né, do cumprimento do dever de executar. Neste caso aqui, o contrato 036/2025. Então, é uma questão simples, é uma questão do nosso Ministério Constitucional, da fiscalização,
Não é o campeonato, foi um campeonato bonito, mas precisamos ver, foi contratada uma empresa, né, para auxiliar nessa execução. Dentro desses contratos houveram várias cláusulas e várias deliberações interessantes em que carecem esclarecimentos, sobretudo que seja colocado também os repasses que foram feitos ao Instituto que toma conta desse apoio à execução do contrato 36/2025. Obrigado. Requerimento em discussão. Vereador James, quero aqui parabenizar pelo seu trabalho de trazer até esta casa um requerimento onde vai mostrar a transparência dos recursos municipais, de quais as maneiras estão sendo aplicadas. Assim como em outras situações, esse instituto, que é o Instituto Viver, ele também ganhou a licitação para executar o serviço de esporte como o Campeonato Penalvense. Foi repassado a esse instituto R$ 206.500. E nas cláusulas do contrato, o instituto tinha que arcar com material esportivo. E o que se quer saber, como o vereador aqui colocou no requerimento, é que esse presidente de clube se faça presente para prestar esclarecimento quais tipos de materiais foi oferecido aos clubes e se esses materiais vieram com alguma logomarca de algum patrocinador, porque isso já estava incluso no contrato licitatório. Então, você está de parabéns. Eu espero que tanto a empresa como os presidentes de clube venham até esta casa e mostrar transparência dos recursos para que a sociedade tenha conhecimento. Muito obrigado, e você está de parabéns, e meu voto é a favor do seu requerimento. Hoje eu quero mais uma vez lhe parabenizar, vereador, né, por você, de fato, trazer para esta casa o requerimento, e eu tenho a plena certeza que não é uma perseguição política, mas isso, vereador Senil, uma vez demonstrando, ou seja, deixando claro, referente a esse campeonato, me alivia bastante, vereador James, porque assim, a gente sabe, igual você comentou ainda há pouco, que o campeonato foi muito bonito, isso eu concordo, mas ali e acolá a gente encontra algumas pessoas insatisfeitas. E quando, de fato, parte referente aos presidentes de time que não foram agraciados com as equipagens, melhor dizendo, isso nos preocupa. Quer dizer, me preocupa porque lá está dizendo que foi para todos. E quando, de fato, a gente encontra um ou dois que menciona que não foi agraciado, acaba preocupando, né? Até porque a gente tem aí buscar esclarecimento à gestão, mas também a gente não pode ir de encontro às pessoas que de fato acabam falando isso. E também isso me deixa muito satisfeito referente a esse requerimento, porque nós tivemos Jacaré também, né, que teve o campeonato, e aí eu acredito que parte também dessa despesa referente ao povoado Jacaré, que também tem algumas perguntas que não se tem resposta. Uma vez, onde eles costumam dizer que a gente é oposição, e que, sendo oposição, algumas vezes tem pergunta que não tem resposta. E hoje eu venho mais uma vez nesta casa
lhe parabenizar e dizer que pode contar com o meu apoio. Muito obrigado. Requerimento em discussão. Inicialmente, quero parabenizar o vereador pela iniciativa e, como bem disse ele, né, dentre os papéis do legislativo é o de fiscalizar. Também pegando o gancho do vereador que me antecedeu, quando ele reforça essa ideia trazida pelo vereador titular do requerimento sobre o brilhante campeonato, e exatamente partindo dessa primazia e observando o conteúdo, o teor, do requerimento em si, pedindo a convocação, é que faz com que eu vou contrário. Porque como se trata da essência, né, de fiscalização, para mim soaria melhor o convite. Então, exatamente por essa primazia, ao meu ver, e para não burlar a ordem, como outrora que aqui é solicitado, não foi convidado, assim também como nenhum presidente, é que o requerimento não terá meu apoio. Sem mais. Não havendo discussão, requerimento em votação. Requerimento 017/2026, de autoria do vereador James Marques Amorim, rejeitada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 018/2026, de autoria do vereador James Marques Amorim. Requerimento 018/2026, de autoria do vereador James Marques Amorim, requer a convocação do secretário de Cultura para esclarecimentos e prestar informações sobre a dinâmica do camarote existente durante o Carnaval 2026 e os valores arrecadados e destino. Senhora Presidente, o vereador que subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, vem requerer ao Poder Executivo descrito na ementa. Com a palavra, o vereador James Marques Amorim. Eu sempre faço uma crítica ao legislador ordinário, quando na divisão dos poderes, ao Legislativo Federal, ao Legislativo Estadual, ele deu um peso maior. Ao Legislativo Municipal, um pouco mais limitado quanto às suas atuações. Mas quis Deus que dentro da nossa Constituição, e o Constituinte também, houvesse a figura do Ministério Público. E uma vez rejeitado nesta casa, não esperava de outra forma, não é? Inclusive ali 7-3 já era por mim esperado, não é? A saber pelos vereadores que, digamos assim, nem gosto deste termo, mas que de alguma forma talvez o coração até quisesse votar a favor, talvez até quisesse cumprir de fato seu mistério constitucional, mas de alguma forma encontram-se tolhidos, encontram amarrados para assim fazer o seu papel. Mas o povo penalvense, o povo que acompanha, vê a dificuldade que temos na tentativa de fiscalizar. Eu até acho assim, que se há tudo correto, não tem por que haver medo. Não tem por que a negativa. Inclusive, eu coloco de uma forma bem amistosa, né, os meus requerimentos, para que nós possamos saber. Eu gostei muito, achei muito bonito o campeonato. Com todo respeito, Vossa Excelência, só para se atentar ao teor do seu requerimento, para que faça a discussão. Infelizmente, eles têm o mesmo teor, que é a fiscalização. Então, esse aqui, a justificativa desse é a mesma justificativa do outro. E, infelizmente, o nosso trabalho ele é tolhido quando há essas amarras de alguns parlamentares. Este segundo requerimento, 018/2026, ele tem o mesmo teor fiscalizatório. Sigamos a nossa linha de raciocínio. O Carnaval também foi muito bonito, não estamos aqui desmerecendo nem o campeonato, nem o Carnaval, estamos aqui cumprindo o nosso papel, porque se eu não estiver aqui para cumprir o meu papel, não adianta eu estar
aqui. Eu trabalho diuturnamente justamente para que eu possa ter a minha liberdade de fiscalizar. Pensemos comigo. Carnaval pago com o dinheiro público. Existia um camarote privado que você precisava pagar para adentrar. Houve concessão? Qual a minha dúvida? Houve concessão? Para quem foi feita a concessão? São essas obscuridades que eu quero que seja esclarecido. Se houve concessão, para quem foi feita a concessão? Qual o destino do dinheiro? Quanto foi arrecadado? São essas as nossas dúvidas. E para isso eu coloco este requerimento aqui, para que o secretário de Cultura preste essas informações, venha simplesmente esclarecer. Mais uma vez, repito, se está tudo correto. O que é o requerimento? O requerimento é um pedido. Não estou aqui dizendo que algo está errado, não estou aqui anexando nada sobre isso, mas estou levantando indício. Quem tem o mínimo conhecimento da administração pública sabe que precisa passar por esse crivo. Se algo é pago com o dinheiro público, houve uma concessão para um camarote particular, esse dinheiro, qual foi a contrapartida do município? Qual o retorno para o município? Essa é a justificativa desse requerimento. Obrigado. Requerimento em discussão. Mais uma vez, quero lhe parabenizar pela sua atitude de tentar mostrar a transparência dos recursos públicos para a sociedade penalvense. Sabemos que o atual secretário de Cultura, o vereador licenciado Tiago Teixeira, que também fazia parte da cultura da administração anterior, deu continuidade à sua pasta como secretário de Cultura. E nem só, eu até falei com o James antes, que se eu soubesse que ele tivesse colocado essa pauta, esse requerimento para mostrar a transparência sobre o esclarecimento do camarote no período do Carnaval, saber quais os benefícios para o município, quais os gastos e o que o município arrecadou com a criação desse camarote. Existe alguns recursos destinados através do governo federal, que é a lei Paulo Gustavo Aldi Blanc, foram destinados recursos desde 2025. E, se salvo engano, foi colocado aqui um projeto em prol da cultura, acho que pela vereadora Jeane, foi isso? E até hoje, essas pessoas que fazem cultura no nosso município estão aguardando recursos para ser aplicado em suas danças, em seus bumbabões, enfim, em toda aquela área que se diz cultura. E até hoje está uma incógnita. Não sei se foi sancionado o seu projeto, colocado em prática, mas que essas pessoas até hoje estão pedindo ajuda por parte da Secretaria de Cultura. Eu até peço para o vereador que na próxima sessão coloque um novo requerimento, eu até me subscrevo a esse requerimento que você colocar, para que eles prestem transparência sobre esses recursos federais também. Você está de parabéns sobre esse requerimento, aonde pede a transparência dos gastos e o que o município ganhou com a criação de um camarote no período do Carnaval. Conte com o meu voto, que é favorável. Nobres pares, galeria aqui presente, público que nos assiste através das redes sociais, a todos o meu cordial boa noite. O requerimento do vereador James, ele trata
da convocação. Eu uso das mesmas palavras do vereador Pelé, porque não convite. Não há nenhuma negativa, né, de vir a esta casa, mas por que não convidar, tendo em vista de que não há nenhuma investigação contra a secretaria ou contra o secretário? Então convide, né, faça convidando este, porque eu tenho certeza de que esse convidado ele virá, assim como nós tivemos, apesar dos entraves, tivemos a presença do secretário de Meio Ambiente, quando foi convocado, esteve na reunião das comissões, prestando as informações, assim também quando foi convocado a equipe técnica da Secretaria de Finanças para tratar sobre uma alteração que era feita em uma lei. Foi enviado alguém para esta casa, nas comissões, para passar as informações que assim eram solicitadas. Pegando só um gancho do vereador que me antecedeu, tratando sobre os repasses da lei Aldir Blanc, existe um edital, né? Esse edital será publicado, todos os anos é feita a publicação do edital, os fazedores de cultura se cadastram, né, chamado portfólio, eles enviam as informações dele no sistema da lei Aldir Blanc e tem os seus repasses feitos, proporcional, né, às informações repassadas, né, não é um valor específico para X para todos os grupos, né, há valores distintos, mas todos estes recebem. Infelizmente tem a demora, né, com relação à publicação do edital, à seleção, que a Secretaria de Cultura, ela não é ela quem faz a seleção, quem faz é o próprio Ministério. Mas todos os anos, esses fazedores de cultura de Penalva que se inscrevem, eles têm, né, recebem os seus repasses, ainda que não seja, né, o conteúdo, né, a matéria aqui do requerimento, mas foi falado pelo vereador que me antecedeu, então é bom passar as informações, né? É feito, ninguém é penalizado, ninguém fica sem receber. Obviamente, tem a demora, claro, devido à publicação do edital, à inscrição dos fazedores de cultura e à seleção por meio da própria lei, né, que faz os repasses dos recursos federais. Muito obrigado. Eu nem ia usar a palavra, mas tem algumas coisas, vereador James, que não dá para engolir, né? Eu até entendo, né, a tentativa de justificar quando o vereador que me antecedeu fala referente a convidar. Eu acho, vereador, mais uma vez, parabéns, porque se na base do ofício já não vem, imagine no convite. Porque aqui nesta casa, quando de fato se refere a esse sujeito, a esse rapaz, secretário aí de Meio Ambiente, você viu a briga que teve para ele vir nesta casa. Lembro-me muito bem que teve um vereador nesta casa que queria até fazer vigília na porta dele para poder entregar o ofício, porque ele não queria vir prestar esclarecimento nesta casa. E aí, quando a pessoa vem querer justificar, dizer que, talvez está dizendo que está errado, vereador, quando de fato você oficializa, né? E quando de fato vem para cá dizer que seria melhor convidar, eu acredito que você não tem tempo para perder fazendo o seu papel de vereador. E uma outra situação que me deixa revoltado é referente a essa lei aí dos fazedores de cultura. Nós temos, bem aqui no Jacaré, alguns fazedores de cultura, a quem eu menciono o nome, sem medo de errar, o Cacau, que é lá do Boi Cultura Popular. Nós temos a dança lá do Deninho, e que não é assim como é dito, vereador James, que tem um edital e que a pessoa vai lá, se inscreve e vem para todo mundo. Aqui em Penalva, tem pessoas que não têm, que não é fazedor de cultura, mas o último valor que caiu na conta foi 30 mil. 15 para essa pessoa e 15 eu prefiro nem falar o nome. Boa noite. Boa noite. E
exatamente isso, que na maioria das vezes não é amarras, só que é exatamente temendo esse tipo de comportamento, a forma como um cidadão se dirige a outro, é que a gente se limita a algumas situações. Não é amarras, é ponderação. Este sujeito que nem se faz presente, tem nome, é uma figura pública, ocupa uma pasta do governo, e o seu nome é Milton. E ele teve, sim, aqui prestando todos os esclarecimentos necessários. Com relação a essa outra questão que foi levantada, é isso que eu falo. Falar, até papagaio fala quando é bem ensaiado. Eu quero ver explicar posteriormente o que falou quando sai de perto aquele que adestrou. Se tem alguém que não é fazedor de cultura e que recebeu de forma irregular 30 mil reais em sua conta, e quem tem o poder fiscalizatório e tem esse conhecimento até de como foi dividido esse valor, 15 para um e 15 para outro, aí eu pergunto, por que não usa do seu papel para tomar as providências necessárias? E é exatamente por isso que, mais uma vez, mesmo respeitando o papel fiscalizatório do vereador, não tirando a prerrogativa do vereador, autor do requerimento, mas temendo o comportamento de algumas pessoas que talvez não sabem respeitar um convidado, é que eu vou, de contrário, mais uma vez a esse requerimento. E lembrando que é a primeira vez. Outrora nunca votei contra ofício e requerimento requisitando presença de vereador aqui. É a primeira vez hoje nesta sessão. E não se trata de amarras, se trata de ponderação, se trata de sensatez. Só eu fico me perguntando, e eu tenho certeza que, além da plateia, quem está nos assistindo também não tem problemas mentais para entender as coisas. Ainda há pouco, teve um requerimento aqui que foram 7 votos contra e 3 a favor. Aí, quando vem alguém para casa, o vereador que me antecede, e vem pedir que o vereador ele faz o seu papel, como faz o seu papel? Né? Porque quando, de fato, o vereador James ele coloca aqui, é o seu requerimento pedindo explicação, ele está fazendo, você está fazendo o seu papel, vereador. Embora não está sendo respeitado. E aí vem gente para cá pensando que a pessoa é tolo ou doente mental. Muito obrigado. Vamos à dinâmica do nosso regimento. Requerimento. A quem se destinam os requerimentos? Entre outros, a presidente da Câmara. Eu, enquanto parlamentar, faço o requerimento à presidente da Câmara, como ela vai se portar, ou as palavras que ela vai escrever ao destinatário, é uma questão dela. Eu jamais interfiro em como ela vai escrever o ofício ao destinatário de quem o requerimento se pede. Uma coisa me enoja. Covardia. Se eu tivesse de votar contra um requerimento, eu votaria, ainda que ficasse calado, mas jamais inventaria subterfúgios. Mais uma vez, parece a história da carochinha, esse tipo de subterfúgios aqui. Mas vejamos. Nosso regimento, capítulo 2, artigo 39. Das atribuições do plenário. Convocar o prefeito e seus auxiliares direto. Convocar. Não foi eu quem escrevi o regimento.
convocar o prefeito e seus auxiliares diretos para explicações perante o plenário sobre as matérias sujeitas à fiscalização da Câmara, sempre que exigir o interesse público. Não tenho nem dúvida de que estão preenchidos todos os requisitos formais para tal. Mas ainda que o regimento não me amparasse, uma das prerrogativas que também diz no regimento é que o meu requerimento se destina à presidente e ela que vai fazer o papel, aí ela pode usar, ela pode até comprar aqueles convitezinhos de aniversário, que antes eles usavam antes do convite virtual, não tinha aqueles convitezinhos? Ela pode até... mesmo assim, o objetivo estaria atingido, que seriam as explicações de matérias sujeitas à fiscalização da Câmara. Mas, mais uma vez, eu faço questão de aqui ratificar o nosso regimento. São atribuições do plenário. Convocar o prefeito e seus auxiliares diretos. Quem são seus auxiliares diretos? Secretários. Mas, gente, colegas parlamentares, eu jamais ficarei chateado com vocês. Eu vos entendo. Obrigado. É exatamente. O nosso regimento fala convocar o prefeito e os seus auxiliares diretos. No caso, contempla o secretário. Outrora, o primeiro requerimento fala convocar presidente de Cuba. Requerimento em votação. Requerimento 018/2026, de autoria do vereador James Marques Amorim, rejeitado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 018/2026, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins. Indicação de número 018/2026, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins. Indica ao Poder Executivo que providencia a pavimentação das ruas e travessas do bairro Sertãozinho. Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, indica o contido da emenda. As ruas do bairro Sertãozinho encontram-se em situação precária, dificultando o tráfego de veículos e pessoas. Os moradores só querem o seu direito de ir e vir. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, 6 de maio de 2026, Jusenil Vieira Martins, vereador do PSDB. Com a palavra, o vereador Jusenil Vieira Martins. Trago até esta casa uma indicação de grande importância e necessidade no momento que se encontra as ruas do bairro Sertãozinho. Fui procurado por alguns moradores, me enviaram vídeos sobre o estado crítico que se encontra aquelas ruas e travessas daquele bairro. O bairro Sertãozinho, que há várias décadas ali era conhecido como o bairro dos crentes, aonde tinha uma grande número de pessoas evangélicas. Alguns foram embora, outros faleceram, mas o bairro cresceu. Só que, com o seu crescimento, ao invés do progresso, o bairro do Sertãozinho hoje é um regresso. Ruas sem uma única condição de receber o tráfego de veículos. Pessoas adoecem, têm que vir até perto do INSS, que é a única rua pavimentada daquele bairro, para poder pegar um veículo, uma ambulância, para ir até o hospital. E, enfim, são inúmeras problemáticas que, se uma rua ela
é de difícil acesso, como que você pode levar o material de construção para fazer a construção de uma casa ou a reforma, se o carro não vai até a sua rua, até a sua residência? Se você compra um imóvel, um móvel, você não pode levar até a sua residência por falta de condições de tráfego de veículos. Então, aquele povo hoje, eles só querem uma única coisa, porque ser cidadão é você ter o seu direito de ir e vir, ter o direito ao acesso, ruas, água de qualidade, saúde, educação. E hoje esse povo faz algumas filmagens e colocam nas redes sociais, clamando pelo seu direito. Então, trago esta indicação até esta casa, e sei que jamais os nobres vão se fugir de votar a favor de uma indicação de grande relevância para o povo daquele bairro. E não só o povo daquele bairro, para a população penalvense, que muitas das vezes a gente precisa visitar aquele bairro, e o bairro se encontra intrafegável. Eu conto com o apoio de todos, muito obrigado, e que Deus abençoe a todos. Vereador Cedil, antes de começar a minha fala, eu gostaria de lembrar, em um determinado momento, nós na reunião, ali nas comissões, nós falávamos sobre o respeito às proposições colocadas pelos nossos colegas. Eu vejo que a mesa diretora abandonou os trabalhos e deixou a presidente sozinho. Aproveitando esse ponto de vista que os vereadores fazem, eu estendo referente à nossa presidente, até porque ela é aqui, né, a pessoa que de fato, e eu tenho percebido, vereador James, que principalmente quando tem jogos, aí eles ficam encurralando a presidente, bora! E o presidente está na hora de você tomar as rédeas e botar, porque aqui nesta casa tem pessoa para passar café, tem pessoa para fazer o Nescau. Eu acho que não há necessidade de vereador estar na cozinha. Obrigado. Em discussão. Reassumindo agora a minha fala. Vereador Cedil, eu quero lhe parabenizar pelo requerimento proposto nesta casa. E só para ratificar, a veracidade das informações que você traz a esta casa, que hoje, pela tarde, uma pessoa do Sertãozinho me procurou, me encontrou na rua, me procurou, deu uma passada lá no Sertãozinho, nós estamos na lama, hoje mesmo eu caí e ela me mostrou os hematomas da queda que ela levou devido no Sertãozinho praticamente não ter rua. Porque as imagens em que eu vi, as falas em que ela me repassou e a realidade que eu acompanho, que eu ando pelo Sertãozinho quase toda semana e vejo que, sobretudo, ali para onde desce para a casa do Isaac, ali praticamente não se tem rua. Dobrando ali a casa da dona, a mãe do Marquinhos, dona Elza, dobrando ali aquele trecho, todas as ruas estão intrafegáveis. E pasmem, no verão também. Agora imagine, se no verão já é péssimo, imagine no inverno. Então é um compromisso. É preciso ter respeito com o povo. É preciso ter respeito com o pagador. É preciso ter respeito com o patrão.
que é o povo. É pegar o dinheiro e aplicar da forma nos locais onde mais se necessita. Não tenha dúvida de que você terá o meu voto na indicação de Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir a receita ao vereador para que a gente possa, né, ter o controle objetivo das nossas necessidades fisiológicas. De fato, eu gostaria de pedir essa receita a ele. Outra situação também. Se para ir no banheiro, não precisar passar pela cozinha, teremos que fazer uma reforma aqui na Câmara. Eu estava no banheiro e passei pela cozinha de ida e de volta. Também quero dizer para o vereador, dono da indicação, que eu tenho interesse em todas as pautas do Executivo, até porque o Executivo administra, e ele administra a cidade do qual eu gosto, do qual eu escolhi para morar e do qual eu percorro todos os dias. A prova disso é que hoje mesmo, infelizmente não vai dar para ver, só que eu fiz um vídeo de uma rua aqui, ó, que a gente não pode deixar acontecer. Ó. É isto aqui que estraga uma gestão como a tua. Aqui, ó, a gente está a 50 metros do asfalto que tu mandou colocar. Sequer deram um paliativo nessa rua aqui, ó, não entra ninguém. Essa rua aqui, ela tem praticamente um trecho de o quê? São 150 metros, são 100 metros. É só 100 metros, entendeu? Agora, diferente de outros vereadores, eu não faço aqui discurso de hipocrisia. Porque outrora, eu vi vereador aqui fazendo discurso para postar em redes sociais e no final da noite estava no pé do ouvido do prefeito. Eu cobro, eu tenho a minha maneira de cobrar e eu cobro com responsabilidade. E eu cobro para satisfazer o bem-estar da população. Eu não preciso me promover. Eu nunca precisei fazer vídeo com o gestor dizendo que eu estava doando alguma coisa e posteriormente as luzes pagadas tentando vender. Porque eu tenho responsabilidade. Eu ando de cabeça erguida. Agora volto a dizer, se 2 minutos da minha ausência aqui nesta cadeira incomoda tantos vocês não. O senhor que falou de forma desrespeitosa, que aqui tem até quem serve cafezinho, como se você estivesse na cozinha tomando cafezinho. Eu prometo a vocês, e vocês podem ter certeza que eu costumo cumprir o que eu prometo. Eu vou fazer o máximo possível de não levantar, principalmente na hora que Vossas Excelências estiver falando, para apreciar a fala dos senhores. Sem mais. Nós aqui somos parlamentares. Apreciamos os trabalhos do Executivo. Jamais votei contra o PPA, a LOA, a LDO do município. Nem ajuste se faz. Voto toda vez a favor para que não ingesse a atual administração ou administrações anteriores. Nunca votei contra nenhum projeto de relevância ou que vai mexer com a estrutura financeira. Só que o vereador, ele não está aqui só para satisfazer os anseios do governo. Eu acho que este áudio que você fez, vereador, acabou de colocar aqui, isso chama-se prevaricar. É você saber da situação de um erro, porque você não fez um requerimento e colocou nesta casa, simplesmente para não estar provocando ou achando que está trazendo
problemáticas para a administração. Isso é o seu trabalho. Não é só fazer um áudio ou um vídeo e mandar para particular. Você tem que colocar em pauta nesta casa para ser votado. Não é só fazer áudio e achar, olha aí, eu vi um problema ali. E pauta esse problema. E a gente vota e vê se o prefeito resolve. Agora imagine, nós somos 13 vereadores. Hoje teve 2 requerimentos do vereador James, uma indicação e um requerimento meu. Outra indicação aqui, o requerimento do vereador Igor. Enfim, acabou os trabalhos. E aí? Se você tivesse pautado, era mais uma indicação para estarmos discutindo aqui. Então, você sabe da situação e não coloca em prática, isso é prevaricar. O vereador é esse elo entre o povo e o poder executivo. É esse elo fiscalizatório. Enquanto Vossa Excelência viu o problema do bairro Sertãozinho, não sei que dia foi, e protocolou aqui na quarta-feira a sua indicação, eu vi hoje uma situação de uma rua, e ao mesmo tempo que eu estava na rua, eu fiz um vídeo e mandei para o prefeito. Indicação é exatamente isso, é informar o prefeito. Toma conhecimento dessa situação, providencie. Isso não é prevaricar não, vereador. É ato discricionário, as minhas indicações eu posso fazer, pautado aqui por esta casa, eu posso fazer direto. E como eu tenho a prerrogativa de fazer direto, eu faço diretamente. Só para você ter uma noção, a minha rua estava no esquecimento. A rua exatamente que dá acesso à casa da ex-prefeita Zé Kagame e da quadra que foi feita na Pissarreira. Eu fiz uma indicação direta a ele, sentado na mesa, tomando café. Nós temos que fazer aquela rua, está deteriorizada. E olha o que aconteceu. A rua foi feita. E eu nunca precisei sequer fazer um vídeo me autopromovendo. Sabe por quê? Porque a minha reivindicação é para satisfazer o povo. Não é simplesmente para eu mostrar que eu estou trabalhando, vim para cá com 4, 5 indicações e requerimentos por dia. Mas é levar a demanda do povo até o conhecimento do gestor. E eu faço isso. Na maioria das vezes eu faço de forma pautada aqui, só que outra hora eu faço de forma direta, até porque, tendo em vista a situação lá, o povo não poderia esperar até a próxima quinta-feira. E eu vou na próxima quinta-feira, que eu poderia esperar, porque como eu tomei conhecimento hoje, esperar a próxima quinta-feira para eu pautar a indicação, na próxima quinta-feira eu já vou lhe mostrar o vídeo aqui dessa rua feita em 150 metros. Isso é cobrar também, de forma indireta, não pautei aqui, mas não é prevaricar, vereador. A eleição existe para isso. Imagine se todo morador penalvense levasse uma problemática para a prefeitura, ou para o prefeito, ou um amigo particular. É para isso que existe eleição. Era para escolher os representantes do legislativo para fiscalizar e colocar essas problemáticas, transformar em requerimento, indicação ou projeto. E imagine, se a gente for cobrar pessoalmente do prefeito, você é amigo do prefeito. Você tem esse elo de ligação com o prefeito, tem essa prerrogativa de chegar até o prefeito. E eu faço esses trabalhos, essas fiscalização e coloco em pauta. Imagina se eu não pautasse meus trabalhos, não tinha mais sessão. Porque todo mundo agora nós vamos cobrar de maneira particular, ligar para o prefeito, olha, tem uma rua aqui assim, e ele pode até tratar, rapaz, por que tu não coloca lá um requerimento, rapaz? Coloca lá e a Câmara envia. Então, vai tirar a prerrogativa do vereador para que ele faça agora de maneira particular. Agora, para fazer isso, a gente tem que ser amigo do prefeito. Aí fica complicado. Vereador Senil, só para encerrar aqui, já para votação, eu acabo fazendo a comparação do vereador que conhece os seus direitos, conhece os seus trabalhos e que, de fato, vai, como manda o regimento da casa, e parte dentro dos padrões. E
não confunde as coisas, não precisa sentar com o prefeito para pedir alguma coisa. Vereador James, eu não sei se é da sua vontade, que infelizmente não é da minha, e do vereador Senil também, não sei se é da sua vontade, mas temos que marcar uma semana agora para ir tomar café, para pelo menos pedir que termine de fazer essa estrada do Jacaré. Porque se a receita para fazer as coisas é tomando café com o prefeito, essa semana iremos marcar um café, iremos tomar e iremos pedir, pelo menos, do meu povo do Jacaré. Muito obrigado. Indicação 018/2023, vereador Jusenil. Solicitou em votação, né? Em votação. Indicação 018/2026, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins, aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 019/2026, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins. Indicação 019/2026, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins, indica ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura, que faça a recuperação estrutural da Casa de Farinha do Povoado Alto Bonito. Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, vem perante Vossa Excelência indicar o contido da emenda. Vereador, quer justificar? Justificativa. A Casa de Farinha da comunidade Alto Bonito está precisando de uma reforma, pois as paredes estão danificadas, telhado quebrado, causando goteiras e os fornos estão furados. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, em 6 de maio de 2026. Senhora Presidente, nobres pares, galeria que nos assiste, acho que é pela quarta vez eu trago, já trouxe em forma de requerimento, de indicação, essa problemática sobre a situação da Casa de Farinha do povoado Alto Bonito. A Casa de Farinha da comunidade Alto Bonito foi feita através de uma ONG. E já há várias décadas ela precisa fazer uma reforma. Já tem alguns improvisos feitos pela comunidade, um forno totalmente danificado, tem um que está sendo usado que não está de boa qualidade, e aquela comunidade, com os poucos recursos, vem fazendo vaquinha e fazendo algumas manutenções. E eu tive na comunidade, participei de uma reunião, e eles me pediram que eu colocasse um trabalho em prol daquela Casa de Farinha, que é o único meio de... Hoje aquela comunidade é a comunidade talvez que mais produz farinha na nossa região, chama-se Alto Bonito, Cutias. Então, eu queria que o atual gestor, que já é a segunda indicação que eu coloco nesta administração, sobre a situação da Casa de Farinha do povoado Alto Bonito, que ele se sensibilize. Ele já esteve naquela comunidade, junto com o ex-gestor Ronildo, e eles assumiram um compromisso de reestruturar aquela Casa de Farinha. Eu peço mais uma vez ao gestor, até o atual secretário de Agricultura, que faça algum convênio com algumas ONGs, alguém que se... Porque o município se diz não está com recurso. Alguns requerimentos, indicações que coloquei aqui, e a resposta que, no momento, não tem recurso. Mas algumas coisas acontecem. Tem recursos para outras coisas que eu não quero colocar aqui. Mas que entenda que nós, da zona urbana, dependemos de quem está na zona rural. E vice-versa.
Ai de nós se nós não tivéssemos uma farinha na mesa, quem é que não reclama? E é dessas localidades é que vem a matéria-prima colhida da agricultura, é dessas comunidades. E essas comunidades, elas têm que ter incentivo, porque muitas pessoas estão abandonando a zona rural e indo para o sul do nosso país por falta de incentivo na agricultura e outros meios. Ainda trabalhamos com agricultura braçal. Hoje chama-se lavrador. Lavrador é lavrar. É tempo do machado, da foice, tempo da enxada. Nós temos que pensar na agricultura mecanizada. Uma agricultura onde a pessoa possa ter menos esforço e colher mais. Eu espero que o atual gestor ele tenha sensibilidade com essa indicação que está sendo colocada aqui, se não me engano, a terceira ou quarta vez. Próximo ano, eu coloco de novo, se não for executado, e assim, vou dando continuidade aos meus trabalhos, porque esta é a função que o povo me colocou aqui, para mim fiscalizar os recursos do nosso município, para mim fiscalizar o nosso município e trazer para esta casa esse tipo de situação. Eu conto com o apoio de todos e muito obrigado. Parabenizar o vereador Senil e aproveitar o gancho para cumprimentar o meu amigo Batista do sindicato, ex-secretário de Agricultura. Muito louvável, vereador, a sua indicação. E eu costumo dizer, talvez, que o mínimo não está sendo feito, é porque talvez que nós estemos agora à frente da Secretaria de Agricultura alguém que nunca soube o que é pegar no manchado. Falo isso sem demagogia, porque eu sou contra. Eu acho que algumas pastas não. Todas as ocupações é necessário, carece que a pessoa tenha aptidão para aquilo. Eu me lembro com toda a dificuldade e limitação, mas no período que o seu Batista era secretário, os tratores ainda rodavam, vários e vários agricultores tinham disponibilidade do trator para fazer o arado de uma linha de terra. A gente tinha a distribuição de sementes, porque seu Batista atualizava a secretaria no cadastro esse estadual e conseguia ali esse agradar não, como é que eu posso dizer, esse ser contemplado com essas sementes e assim fazer essa distribuição para esses agricultores. Concordo plenamente com Vossa Excelência, fazendo questão aqui de frisar que outrora, semana passada eu fiz um pedido formal para um forno de uma casa, esse de farinha lá da comunidade do centro do meio. Olha só que a comunidade está pedindo um forno. E por que não pode comprar? Porque um forno está R$3.000. Então, são essas situações. Aí é o que eu digo. Aí é o que entra o meu ponto crítico. São nessas situações que de fato entra o meu... São essas situações que entra o ponto crítico meu e que eu não deixo passar por despercebido. É falta de atenção. É inadmissível dizer que o município não tem condição de fazer uma reforma, um paliativo básico numa casa de farinha que não custa mais do que 20, 30 mil reais, eu digo pelo menos para dar condição mínima. É inaceitável dizer que o município não tem condição de doar um forno para uma comunidade ali que está precisando. Mas aí é o que eu falo. Será que o secretário sabe o que é um forno? Será que o secretário... Eu faço essa interrogação com todo respeito à pessoa dele, mas eu digo com toda a sinceridade. Será que o secretário sabe o que é uma foice? Será que o secretário sabe o que é um manchado? Trabalhar na enxada, quando é que se planta o milho? Papai gostava de plantar 25 de dezembro, que era a melhor data para plantar o milho. E eu faço essa crítica de forma reiterada. Dá de César o que é de César, entendeu? A Secretaria de Agricultura era para estar à frente de um agricultor que já sentiu na pele o que é fazer a derruba de manchado, o que é roçar e torcer ali para que não chova antes da data de queimar o seu roçado. Parabéns e já votei. Em discussão. Não havendo discussão, em votação.
Indicação 019/2026, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins, aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução 02/2026, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução de número 002/2026 dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, adequando à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Município, ao Decreto-Lei número 201/1967 e às resoluções incorporadas e da outras providências. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o projeto de resolução 02/2026 já é de conhecimento de todos os nobres, que nós estamos reformulando o nosso regimento interno da nossa casa, para que ele tenha validade. Ressaltando que foi criada uma comissão especial, exclusivamente para tratar do regimento, mas que, pela norma da casa, eu sugiro que o projeto seja encaminhado para as comissões institucionais, para que passe por todo o trâmite. Constituição e Justiça, Constituição e Orçamento, e que as demais participem. Senhora presidente, nobres pares, mais uma vez boa noite. Só tratando sobre o projeto de lei, o projeto de resolução 002/2026, que trata sobre o regimento, a comissão especial composta pelo vereador James, vereador Pelé e eu, abrimos espaço para que os demais vereadores que não faziam parte da comissão pudessem participar das nossas reuniões. Nas últimas reuniões, nas últimas semanas, nós tratamos exclusivamente sobre o regimento interno, sobre a adequação do regimento interno. E, como bem falou a presidente, a gente encaminha para as comissões por conta do rito regimental. Mas todos nós tivemos, inclusive na última terça-feira, estivemos fazendo as últimas alterações, tirando as nossas dúvidas, né, sentamos juntos e, por ser regimental, é encaminhado para as comissões, mas é algo composto por todos nós. Aqui vai a impressão digital de todos os 13 vereadores que compõem este parlamento, buscando criar um instrumento jurídico que norteará não só esta legislatura, mas as legislaturas futuras, né, que virão compor o Legislativo Municipal de Penalva. Então, é algo de grande relevância e que é importante que todos os 13 vereadores, independentemente de comissão ou não, estejam presentes. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça deve convocar todos que estejam presentes, porque a gente só vai finalizar, né, a análise para que o mais breve possível a gente retorne com este projeto para as sessões, para que a gente possa, assim, ter um regimento atualizado. Todos nós sabemos que o nosso regimento já é caduco, né, desde 1990. Né, então, precisamos urgentemente da celeridade na votação deste projeto de resolução. Obrigado. Faço das palavras do vereador Elias as minhas palavras e quero aqui pré-acordar com todos os nobres colegas para a próxima terça-feira nós se reunirmos simplesmente para emitir o parecer coletivo de todas as comissões juntas, até porque o regimento interno é exatamente o que vai nortear nós esse daqui para frente. E como falou muito bem o vereador Elias James, contribuiu muito ali com algumas situações, ali modificações, alterações e incrementações. E eu peço até a presidenta, viu, presidenta, que como nós já temos a princípio, nosso regimento pronto e acabado, que a senhora disponibilize em PDF no grupo de vereadores, para que todos leiam, e, se possível, peça até para o nosso procurador disponibilizar aquela cópia com os feedbacks que a gente colocou de forma ali bem dinâmica, para a leitura dos nobres colegas ali com as alterações em verde, as alterações em vermelho, as alterações em azuis. Exatamente, para que todos já vá se familiarizando com ele, se tiver algumas alterações, sugestão, para que na terça-feira a gente possa ali se reunirmos para emitir o parecer coletivo.
Projeto de resolução 002/2026 encaminhado para as comissões. Eu gostaria só de comunicar aos nobres pares que solicitamos e aprovamos o uso da tribuna para o seu Domingos por alguns minutos para fazer um convite a todos os nobres vereadores aqui presentes. Seu Domingos, você pode adentrar a tribuna. Convite à ilustríssima senhora vereadora Luana Alves de Moraes, presidenta da Câmara Municipal de Vereadores de Penalva. O Centro de Atendimento Educacional Especializado, CAE, em parceria com a CEMED e com os acadêmicos de Direito da Unifacam, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a culminância do projeto A Autonomia se Constrói com Apoio. Um evento marca o encerramento das ações desenvolvidas com crianças com transtorno do espectro autista e suas famílias, visando promover a inclusão, acolhimento e desenvolvimento da autonomia por meio do apoio intersetorial. Data 13 de maio de 2026, hora 8 horas da manhã, local ginásio Samuel Veloso, Penalva, Maranhão. Sua presença é de fundamental importância para fortalecer as políticas públicas de inclusão e valorizar o trabalho desenvolvido no município em prol das pessoas com necessidades especiais. Contamos com sua participação para celebrar conosco os avanços construídos coletivamente. Boa noite a todos. Excelentíssimos senhores vereadores, diletos membros desta Casa Legislativa. Venho a esta tribuna, em nome da Unifacam, representar o corpo acadêmico e os discentes da disciplina de extensão universitária, para compartilhar o resultado de um trabalho que ultrapassa muros da faculdade e toca diretamente a realidade, a nossa comunidade. Estamos desenvolvendo um projeto voltado ao autismo, compreendendo que o acolhimento e a inclusão não podem ser apenas conceitos teóricos, mas práticas efetivas, que transforma vidas. A extensão universitária cumpre exatamente o papel de desenvolver à sociedade o conhecimento, produzindo a graduação através de ações concretas. É com grande entusiasmo que convido Vossas Excelências para a nossa culminância, um evento planejado com foco total no público autista e suas famílias. O evento contará com as estruturas de apoio e capacitação, incluindo oficinas práticas, orientações jurídicas, palestras educativas com especialidades abordadas com o tema sob a ótica e a inclusão da cidadania. Sabemos que esta casa é o local onde as leis ganham vida e onde o interesse público é defendido. Por isso, a presença de Vossas Excelências é fundamental. Ver de perto a demanda desse público e o trabalho que a universidade está realizando a passo importante para que possamos, juntos, pensar em políticas públicas mais robustas para o nosso município. Contamos com o apoio e a apresentação de todos para darmos visibilidade à causa e fortalecer o apoio das famílias em comento. Agradeço a oportunidade de convidá-lo, né, todos os colegas vereadores aqui presentes, para fazer parte do nosso projeto da culminância sobre o autismo na quadra Samuel Veloso, que é de grande importância para o município e para a faculdade, como já foi citado. Aproveitando o gancho, né, eu soube que também já foi aprovado leis nesse sentido aqui do município, e reforçarei esses artigos da referida lei nas palestras que virão ser ministradas no dia 13 de maio. Muito obrigado. Em virtude de ser pós o Dia das Mães, 13 de maio, uma quarta-feira, venho solicitar aos colegas vereadores um brinde de cada um para que a gente possa sortear para as mães dessas pessoas que têm esses espectro autista. Sem nada mais a tratar. Presidente, só quero registrar com muita gratidão a presença do meu filho ali no plenário, James Júnior. Eu ia perguntar se era James Júnior que estava ali no plenário assistindo. E da minha esposa também, meu amigo Edivan. Aproveitando o gancho do vereador James, parabenizar o vereador Igor também, que na semana passada nasceu o Igor Penalva Júnior,
né? Parabéns também ao vereador James, né? E espero também que muito em breve o vereador Igor possa trazer o Igor Penalva Júnior ao plenário, né? Aqui só Presidenta. Só questão, só para também aqui convidar os nobres pares que amanhã nós ofertaremos um café da manhã para as mães associadas à Colônia dos Pescadores. E eu quero estender o convite aqui a todos os colegas vereadores que, se puderem se fazer presente, todos serão bem-vindos. E estender também aqui os parabéns a todas as mães penalvenses, que será no domingo, e que Deus abençoe todas elas e dê sabedoria para cuidar dos seus lares. Muito obrigada. Senhora Presidente, boa noite a todos. Só uma questão de ordem. Pelazinho já falou muito hoje, ele vai deixar eu falar, já falou demais hoje, falou até demais. Eu também queria aproveitar o ensejo e já dizer para os colegas que eu estou com 7 dias que meu filho nasceu, então, devido a isso, na terça-feira eu não vou poder participar e queria convidar a sociedade penalvense, as mães penalvenses, para que sábado, dia 9, a gente vai fazer uma festa para o Dia das Mães lá no Botequim Rio, e queria convidar todas as mães de Penalva e desejar um feliz Dia das Mães, e era isso que eu tinha para tratar. Boa noite a todos. Senhor presidente, só aproveitando o gancho, parabenizar o vereador Igor pelo nascimento de seu filho e também, né, a sábia atitude do vereador James em trazer o seu filho aqui nesta casa, talvez numa atitude ali de demonstrar que, caso ele siga as orientações que eu passei para o James de ser um médico, de preferência psiquiatra, já vai ganhar vários e vários clientes aqui para o futuro, que somos nós. Boa noite. Sem nada mais a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos.